Eu estava meditando no livro de Esther e aí eu vi aquela história da rainha Vasti, que o rei Xerxes dá um banquete e aí ele chama a rainha para mostrar a beleza da rainha para as pessoas que estavam lá. E então a rainha Vasti, ela se nega a se apresentar diante do rei. O rei pede conselho para os conselheiros dele e os conselheiros dele dão sugestões para o rei. E aí, o que me chamou a atenção nesse texto, está lá em livro de Esther, é o versículo 19, lá no final do versículo 19, quando os conselheiros do rei falam assim com ele: por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também deu o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor que ela. Aí eu fiquei pensando, esse versículo saltou aos meus olhos. Os conselheiros falaram para dar o posto de rainha a outra que fosse melhor que ela. Então, gente, lendo a história lá de Saul, eu percebi o mesmo versículo lá em 1 Samuel 15. Olha que interessante. Quem Deus considera como melhor? Diante de Deus, quem é melhor? Então, 1 Samuel, versículo 15, conta a história de Saul. Quando Samuel pede para Saul tomar uma cidade, os amalequitas, e matar todos os amalequitas, inclusive o rei Agag. O Saul, ele poupa o rei Agag, poupa os bois, os melhores bois, e desobedece à ordem do Senhor. Então Samuel, que é o profeta que deu essa direção para ele, como uma ordem de Deus, ele chega e vê isso. E Samuel também recebe uma direção a respeito de Saul. E lá no versículo 19, 1 Samuel 15, versículo 28, Samuel fala assim: e Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Olha que interessante. 2 versículos iguais em livros diferentes. Isso me chamou a atenção. Quem Deus considera como melhor? Saul foi substituído por Davi. Vasti foi substituído por Esther. Por que Deus considerou Davi e Esther como melhores do que Saul e Vasti? Por causa da questão da obediência, do coração. Saul, ele poupou o rei e o boi ele disse que foi por causa do medo das pessoas, que elas estavam pressionando ele, mas que eu acredito que no fundo foi por causa dele mesmo. E a Vasti não quis se apresentar diante do rei também por ela mesma, porque ela achou que aquilo não era relevante. A falta de obediência fez com que essas pessoas perdessem o posto de rei e rainha. E Deus substituiu elas com pessoas que foram obedientes ao Senhor. A obediência a Deus, gente, ela é algo muito sério. Ela nos atrai o favor de Deus. Porque quando o Senhor, ele dá uma direção para mim e para você, ele quer que a gente cumpra. Tem pessoas que não ouvem, tem pessoas que ouvem e demoram a fazer. Tem pessoas que ouvem e fazem. E tem pessoas que nem buscam. Então, quem é você? Quem sou eu aí? Eu busco a vontade do Senhor. Quando o Senhor me fala algo, ainda que seja difícil, eu cumpro. O que eu e você temos feito com as direções que Deus me dá e Deus te dá? Eu sei que a paz que nós precisamos, é a maior segurança que eu e você vamos ter no final dos tempos, é a vontade de Deus. Se o Senhor falar com você, mude da sua casa, vá para outro lugar, e você negligenciar, você vai colher guerra. Se você for, vai ser às vezes difícil, pode ser, mas a segurança maior é Deus que vai garantir. O Senhor vai garantir a minha e a sua segurança, conquanto que a gente esteja debaixo da vontade dele. Então, discernir a voz de Deus nos últimos tempos vai ser algo precioso e valioso. Por isso que eu convido você a permanecer com os vídeos, assistindo os vídeos do meu canal. É essa a minha missão, ajudar as pessoas a ouvir a voz do Senhor e a confiar e crer de todo o coração que as direções de Deus são as mais seguras para mim e para você.